Olá, pessoal, tudo bem? Escreve para mim se vocês estão me escutando adequadamente, se está tudo tranquilo aí no áudio, por favor. Olá, pessoal, eu acho que o áudio não está bom. Vocês não estão escutando? Manda um ok se o áudio está bom ou não. Vou ter que fazer, vou fazer sinal de letras. Oi, tudo bem? Ah, ok, beleza. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Ticiane. Pensei que eu ia ter que fazer Libras. Tranquilo? Vamos para mais uma aulinha. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Enfim, a gente está aí nessa batalha contra essa pandemia. Eu acho que todos sairemos bem. A gente só precisa se cuidar um pouquinho. Bom, pelas minhas contas, a gente parou na página 480 da apostila e a gente vai para o exercício 1, tá certo? E esse exercício 1 precisa de compasso. Então, eu vou mostrar para você como é que você faz e eu tenho certeza que você consegue fazer depois na sua apostila, tá certo? Se você não pegou o compasso aí correndo, você consegue fazer depois, tenho certeza, é super fácil. Então vamos lá. Usando regra e compasso, construa um triângulo com lados medindo 1,5 cm, 2 centímetros, 2,5 cm. Em seguida, classifica esse triângulo quanto à medida de seus ângulos. Aí ele deu uma dica. Comece desenhando um segmento horizontal bem no centro do espaço em branco para representar o lado de 2 centímetros do triângulo. Bom, então vamos lá, aos poucos. Deixa eu pegar um papel em branco aqui para cobrir. Ó, a primeira coisa que eu fiz foi isso daqui, ó. Marcar os segmentos. Tá? Por que marcar os segmentos? Porque depois eu vou precisar do meu compasso para pegar os segmentos e transferir lá para o meu desenho. Tá certo? Então, primeiro passo, marcar os segmentos. Tá? Marquei os segmentos. Aí depois ele pede para eu usar o lado 2 do triângulo. Eu não tinha prestado atenção na dica, eu saí fazendo, né? Porque fazer triângulo para mim é fácil. Fui lá e comecei a fazer. E eu fiz esse daqui, ó, com o 2,5 como base. Mas não é isso que ele quer. Ele quer este daqui, ó, 2 como base, tá? Então, como é que acontece? Fiz a reta e marquei 2 centímetros aqui, ó, com a régua. Beleza? Fui lá com a minha régua e marquei 2 centímetros. Tranquilo? Aí eu fui lá. Bom, o 2 centímetros já está aqui marcado. Então, esse do meio aqui, ó, eu não vou precisar mais. Aí fui lá, peguei os 2,5 centímetros com o meu compasso, tá? Pode vir em qualquer das duas pontas do segmento que eu desenhei. Eu vim nessa. Então, vim aqui, ó. Vim aqui nesse daqui, ó. Opa, soltou. E marquei esse arco, ó. Tá vendo que eu escrevi 2,5 centímetros? Então, eu vim aqui. Você não precisa marcar, eu só marquei para mostrar na aula, tá? Aí marquei esse arco. Aí voltei lá com o meu compasso, peguei 1,5 centímetros, tá? Peguei 1,5 centímetros. Deixa eu pegar direito aqui. Beleza. E fui na outra ponta do segmento. Então, essa ponta do segmento eu já tinha usado. Eu vim aqui, ó, nessa ponta do segmento. Dá para ver? E fiz esse segundo arco. Deixa eu espetar direito aqui. Ó. Aí vem aqui nessa... Ih, ficou amassado. Cada hora é uma coisa. Ó. Vim aqui nessa ponta do segmento e fiz esse arco aqui, ó. Tá certo? Ó. Opa. Fiz esse arco do segmento. Certo? Aí eu encontrei esse ponto aqui, ó. Beleza? Como ele não deu nome para os vértices, eu também deixei os vértices sem nome. Ele poderia ter colocado ABC e tal, mas ele não colocou. Então eu também não coloquei.
Aí apareceu bem claro esse desenho aqui, ó, esse triângulo aqui, ó. Liguei esse ponto com o C, esse com o C, com o que eu encontrei, esse também. Então criou esse triângulo aqui. Nitidamente dá para perceber que esse canto aqui é de 90 graus. Eu conferi. Eu peguei o esquadro, fui lá e conferi, tá? Pode acreditar em mim, isso daqui é 90 graus. 90 graus aqui, ó. Isso daqui é um triângulo retângulo. Então ele pede para eu classificar quanto às medidas dos ângulos. 2 são agudos, um triângulo sempre tem 2 agudos, e o terceiro desse daqui é um triângulo retângulo, tá? Então a classificação desse triângulo é triângulo retângulo. Super tranquilo. Beleza? Escreve para mim se está tranquilo, para eu poder ver se você teve dúvida, se não teve dúvida. Tranquilo, né? Ninguém se manifestou, é porque está tranquilo. A gente vai avançar um pouquinho mais, então a gente vai lá na página 481. Que exercício que eu estava na página 480, o exercício 1. Eu estava na 480, exercício 1. Agora eu vou para 481. Beleza? Então, lá na página 481, ele vai pedir relação entre as medidas dos ângulos internos de um triângulo. Tá? Ele vai começar essa matéria falando sobre recobrimento do plano com triângulos. A gente vai precisar das peças do anexo 1 lá para fazer o exercício 2, mas eu cortei as minhas e eu vou mostrar para você como é que você vai fazer com o seu. Tá? Então, vamos ver. Recobrimento do plano com triângulos. No 7º ano, você estudou o problema do recobrimento do plano com polígonos regulares. Depois de fazer alguns testes, usando peças com formatos de diferentes polígonos, você concluiu que nem todas as peças, lógico, né, podiam ser usadas para recobrir o plano. Em alguns casos, haveria peças sobrepostas ou espaços vazios. A figura a seguir mostra um exemplo disso. E aí, ó, ele mostra essa figura aqui, ó, onde os hexágonos recobriam bem o plano. Um não sobrepôs o outro e também não faltou espaço, tá vendo? Não sobrou espaço aberto. Esse daqui com os pentágonos já deu problema, porque ficou um espaço aberto aqui, ó. Tá? Então, qual é o truque disso daqui? Por que o hexágono deu certo? Por que o pentágono não deu? O hexágono, ele tem ângulo de 120, hexágono regular, né? Quando a gente fala hexágono regular, é porque a medida do lado é sempre igual e a medida dos ângulos internos também é sempre igual. No pentágono regular, a medida dos ângulos é igual e a medida dos lados também é o tamanho dos lados. Ele é um pentágono regular. O problema é que se eu somar os ângulos que tem aqui, ó, nesse vértice de encontro, não vai dar 360. E no hexágono vai dar 360. Esse que é o problema. Então, quando fecha 360, você consegue fazer a planificação. Esse daqui, ó, não fecha 360. Cada ângulo interno é 108. E se eu juntar 3 vezes 108, vai ficar faltando um pedacinho de ângulo para fechar 360 graus. Certo? Então, esse que é o segredo. Então, em cada lugar de encontro, tem que fechar 360 graus. Se você der uma olhadinha na parede da cozinha da sua casa ou na parede do banheiro da sua casa, você vai ver que você tem retângulos ou quadrados, depende do azulejo. E aí você vai ver que cada encontro das peças, no vértice de encontro, se você multiplicar, vai dar 4 vezes 90 graus, que vai dar 360. Por isso que o azulejo, ele fecha direitinho a parede, ele reveste direitinho a parede. A mesma coisa os desenhos do piso, né? Do chão. Então vamos lá. Qual é a condição para que deve ser satisfeita por um polígono regular para que ele possa ser usado no recobrimento de uma superfície plana sem que haja sobreposição de peça ou espaços vazios? Está lá na página 481.
tá? Eu escrevi isso que a gente acabou de falar. Ó, a medida dos seus ângulos internos em graus deve ser um divisor de 360, tá? A medida dos seus ângulos internos, os ângulos internos do polígono regular, deve ser um divisor de 360. É o caso do quadrado. O quadrado é 90 graus cada ângulo interno e ele é um polígono regular, o quadrado é um polígono regular. E o 90 graus, o 90, ele é um divisor do 360. Por isso que dá certo para revestir a parede, tá? Depois, no finalzinho do exercício. E no caso de triângulos, imagine que você possua, várias peças idênticas com formatos de triângulos, não necessariamente equilátero. Qual condição deve ser satisfeita pelo triângulo para que seja possível recobrir uma superfície plana com essas peças? É a situação que você investigará agora. Então, eu imagino que o triângulo tenha que ter essa característica das medidas dos ângulos internos ser divisor de 360, beleza? Mas aí ele pediu para não pensar no triângulo equilátero, né? Se você der uma olhadinha lá no anexo 2 rapidinho, no final da apostila, você vai ver 4 tipos de triângulos. Uns triângulos azuisinhos, que são equiláteros, uns vermelhinhos, uns verdinhos e um meio amarelinho, tá? Você olhando para essas peças aí, sem manipular, então sem cortar, sem montar nem nada, ele está pedindo assim: observe as peças triangulares azuis, vermelhas, verdes e amarelas do anexo 1 que você recortou para essa aula. Ainda não recortou, mas vai recortar. Dá tempo entre uma aula e outra de hoje. Sem manipular as peças, indique quais delas você acha que poderiam ser usadas para recobrir uma superfície plana, sem que haja sobreposição de peças ou espaços vazios, considerando apenas recobrimentos com um único tipo de peça. Escreva como foi seu raciocínio. Eu fui lá, o Alexandre foi lá, no final da apostila, no anexo 1, e dei uma olhadinha nos triângulos. E o Alexandre, olhando para os triângulos, achei que só o triângulo azulzinho é que ia dar certo. Então, eu escrevi isso daí na minha resposta, né? Então, eu fui lá na minha resposta e anotei o que eu achava. Ó, eu anotei assim: eu acho que as peças azuis podem fazer... Vou mostrar para você. Ó, essa é a minha resposta, né? Eu acho que as peças azuis podem fazer o recobrimento pois parecem triângulos equiláteros que possuem ângulo de 60 graus e são divisores de 360. Tá? Então eu olhei para os triângulos e vi essa característica. O Alexandre, pode ser que você tenha encontrado outra maneira de representar a sua ideia. Vamos supor que você queira os vermelhinhos. Você acha que o vermelhinho dá certo? Beleza, vai lá e escreve a sua justificativa, o seu raciocínio. O Alexandre acha que os azuizinhos é que vão dar certo. Tá? Tranquilo? Virei a página e aí tinha o item B, lá na página 482. Ainda sem manipular as peças, discuta a resposta do item A com os colegas de seu grupo. Registre a seguir as ideias discutidas entre vocês. O que eu fiz? Eu fui aqui com a minha esposa e perguntei, o que você acha dessas peças? Qual que dá para fazer o recobrimento? Né? Então, eu coloquei aqui, minha colega pensa igual, porque ela pensou igualzinho a mim. Então, minha mulher falou assim, eu acho que os azuis é que vão recobrir, porque eles são triângulos equiláteros. Ela, como ela é professora de matemática, ela sem saber, eu não estava perguntando para ela justificar nem nada, eu só perguntei, me diz o que você acha disso daqui. E ela falou o que eu achava também. Tem pensamento de professor de matemática, mas pode ser que você perguntando para alguém aí na sua casa, a pessoa tenha outra ideia, tá certo? Isso daqui não tem não é para você encontrar nenhuma verdade científica, é só para você discutir a ideia com alguém, tá? Bom, aí sim, vamos lá para o 3.
junte suas peças com a dos outros colegas do seu grupo. Como eu não tenho outros colegas do meu grupo, o que eu fiz? Eu copiei as peças, né? Primeiro eu recortei as peças, depois eu copiei em outro papel para recortar igual, para eu poder tentar fazer recobrimento. É essa a ideia. Trabalhando somente com as peças da mesma cor de cada vez, tentando recobrir o plano sem que haja sobreposição de peças ou espaços vazios, quais peças permitem seu recobrimento? Aí o que eu fiz? Eu estava com a ideia do azulzinho, eu fui lá, peguei as peças iguais ao azulzinho e falei, opa, legal, ó. Viu como eu estava certo? Ó, dá para recobrir, né? Isso daqui abriu. Mas ele recobre direitinho, ó. Dá para ver que ele recobre direitinho? É que olhando a imagem dá a impressão que ficou um espaço vazio. É que ele abriu. Colei com cola Plit, eu odeio cola Plit, mas era que a minha filha tinha. Ó, então, viu? Recobriu direitinho. Esse centrinho aqui de encontro, ó, esse vértice de encontro, dá exatamente os 360 graus. Beleza? Aí, eu todo achando que eu estava certo, né? Fui tentar com as outras. Reveja as ideias. Ah, não. Aí fui tentar com as outras. O que eu fiz? Fui lá com a vermelhinha, ó. E aí eu falei, putz, deu para fazer recobrimento. Aí eu falei, ah, deve ser só a vermelhinha. Aí eu fiz com as outras duas. E com as 4 dá para fazer recobrimento. Com as 4 deu para fazer recobrimento, tá? Então vamos ver o que ele pede aqui, ó. Reveja as ideias do seu grupo. Reveja as ideias que seu grupo havia registrado na questão 2B e escreva a seguir as novas conclusões do grupo. Bom, as minhas novas conclusões é que dá para fazer recobrimento com qualquer das peças, ó. Aqui, ó. As quatro peças deu para fazer recobrimento. Tá? Aí eu fui lá e reescrevi a 3B, né? Ele não pediu para eu reescrever, eu fui lá e reescrevi. Aqui, ó. Na 3B ficou assim. Qualquer das 4 peças permitem fazer recobrimento do plano. Qualquer das 4 peças permitem fazer recobrimento do plano. Beleza? Então ficou assim. E aí eu fiquei pensando, ué, como é que isso pode, né? Mas aí eu lembrei que ele não está falando de polígono regular e eu estava na cabeça polígono regular, né? Então ele não está falando só de polígono regular. Eu posso acabar fazendo recobrimento com qualquer tipo de peça, com qualquer tipo de triângulo, tá? Só que tem um segredo, vamos ver qual que é. Usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos dos triângulos representados pelas peças de cada cor. Então está no item 4, no exercício 4. Peças azuis, peças vermelhas, peças verdes e peças amarelas. As peças azuis é um triângulo equilátero. Então, obrigatoriamente, o triângulo equilátero tem que ter 60, 60, 60. Apesar de eu saber que era um triângulo equilátero, eu fui lá e medi com o transferidor. Deu 60, 60, 60. As peças vermelhas deu isso daqui, ó. 130, 30 e 20. 130, 30 e 20. As peças verdes deu 30, 60, 90. E as peças amarelas, 40, 60, 80. Beleza? Então, isso daqui foi o que eu medi com o transferidor. Bom, aí depois no 5 ele falou assim, observe a soma que você deu nos itens 3B e 4. O que você pode... Perdão, observe as respostas que você deu nos itens 3B e 4. O que você pode concluir sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer? E é isso que a gente já sabe, né? A soma dos ângulos internos é sempre 180. Isso a gente já sabia. Para qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180. Qualquer triângulo. Não são só esses daí que a gente desenhou. Então, qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Certo? Aí a gente está na página 482
e a gente tem uma confirmação matemática da propriedade dos ângulos de um triângulo. Da propriedade dos ângulos de um triângulo. No 7º ano, eu desenhei o triângulo num papel, recortei e cortei, né? Eu separei o triângulo e montei, remontei, né? Então eu cortei o triângulo ao meio e depois eu remontei. E aí você via que dava um negócio quando a gente recortava o triângulo. Então a gente vai lá na página 482, 483 e vai fazer o que ele está pedindo. Beleza? Você vai ver já já. Então vamos lá na página 482. Na seção anterior, você observou experimentalmente a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Essas observações são muito importantes em matemática, pois possibilitam o surgimento de novas ideias e descobertas. Porém, um novo conhecimento matemático só é aceito após sua demonstração. Afinal, existem infinitos. Qual é a resposta da 5? Olá, Luigi, bom dia. Buongiorno. Essa daqui, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Então, porém, um novo conhecimento matemático só é aceito após sua demonstração. Afinal, existem infinitos triângulos diferentes. Então, como poderemos afirmar com segurança que todos eles apresentam a mesma propriedade que você observou nos triângulos que analisou? Agora você vai fazer uma demonstração matemática para comprovar que essa propriedade vale para todo e qualquer triângulo, para todo e qualquer triângulo. Para responder aos itens a seguir, considere um triângulo ABC. E ele deu o triângulo ABC para você. Está aí desenhado vermelhinho. Tá certo? Que eu desenhei aqui, ó, bem grandão. O meu ABC. Tá? Tá bem maior do que o seu da sua apostila. Tá? Aí o que ele fez? Chame as medidas dos ângulos ABC de Azinho, Bzinho, Czinho, respectivamente. Então eu fui lá no meu triangulão, ó, chamei de Azinho, Bzinho e Czinho cada ângulo dos vértices que ele determinou para mim. Então no vértice A, chamei de Azinho, no vértice B, chamei de Bzinho, no vértice C, chamei de Czinho. Isso tudo está no desenho vermelhinho, tá? Depois, escolha um dos vértices do triângulo. Usando a régua esquadro, trace por esse vértice a reta paralela ao lado oposto ao vértice escolhido. Então, o que eu fiz? Eu escolhi o vértice A. Tá vendo ele aqui, ó? Vértice A. Aí peguei meu esquadro, minha régua, e fiz uma paralela aqui, ó. Dá para ver? Fui lá com o esquadro e com a régua e tracei uma paralela. Tá? Então, essa linha aqui, ó, ela é paralela ao lado BC. Tranquilo? Depois o 3. Considere-se no vértice do triângulo que você escolheu os outros dois ângulos formados, depois de traçar a paralela. Usando o que aprendeu sobre ângulos formados em retas paralelas cortadas por uma transversal, relacione as medidas desses ângulos com as medidas dos ângulos internos do triângulo. Marque essas medidas na figura e em seguida explique seu raciocínio. Então fui lá, ó. Tá vendo? Essa reta que eu marquei depois com a régua é paralela com essa, tá? E essa daqui, ó, é uma transversal. Então eu fiquei com duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo é um alterno interno com esse camarada aqui, ó. Então se esse cara é B, esse cara também é B. Eu chamei de belinha, coloquei aqui um apóstrofozinho, tá? Então, eu fiquei com duas retas paralelas, essa e essa, cortadas por uma transversal. Alterno interno. Esse camarada e esse camarada são alternos internos, então, eles são com a mesma medida. Chamei o de baixo de B e o de cima de belinha. A mesma coisa foi esse lado aqui, ó. Essa reta e essa reta são retas paralelas, cortadas por uma transversal. Se esse camarada é C, esse também é C, porque eles são ângulos alternos internos. Tá? Então, isso que eu escrevi, foi isso que eu falei, foi como eu fiz o 3. Considerei os ângulos alternos internos. Tá? Beleza.
Aí no exercício 4 ele pergunta assim, qual é a soma das medidas dos três ângulos com vértices coincidindo com o mesmo vértice do triângulo que você escolheu? Então tá aqui, ó. O vértice do triângulo que eu escolhi é esse aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. Os três ângulos juntos formaram 180 graus, que é esse ângulo raso aqui, ó. Então, em torno do ponto A, eu criei 180 graus. Tá certo? Super tranquilo? Tá? Então, no exercício 4, eu coloquei assim, ó. Opa, uma folhaçona aqui. Ó. Olha aqui, ó. Eu coloquei assim, ó. A soma é 180, pois formam um ângulo raso no 4. A soma é 180, pois formam um ângulo raso. Aí no 5, escreva uma equação que represente a conclusão a que você chegou sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer. Ora, é isso daqui, ó. Ângulo A mais ângulo B mais ângulo C é igual a 180 graus. Então, eu escrevi em forma de equação essas desse triângulo aqui, ó, mas vale para qualquer triângulo. Essa que eu escrevi é desse triângulo, mas serve para qualquer triângulo. Então, os três ângulos internos, A, B e C, são sempre iguais a 180 graus. Tá? A mais B mais C é igual a 180 graus. A 3, Bárbara, considere no vértice do... A 3 eu não escrevi, ó, porque eu fiz ela, né? Paralela, duas retas paralelas cortadas por uma transversal estabelecem ângulos de valor igual para os alternos internos. Tá? Foi isso que eu fiz na 3, ó. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal estabelecem ângulos alternos internos de mesmo valor. Tá? Beleza, obrigado, Bárbara. Certinho? Aí a 4, sim, a 4 eu escrevi. A soma é 180 graus e a 5 eu escrevi também. Vamos lá na página 484. E a gente tem o exercício 6, que pergunta assim, a soma... Perdão, escreva no espaço a seguir a propriedade que você acabou de demonstrar. E eu escrevi. Tá aqui, ó. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Tá lá no comecinho da página 484. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Certo? Depois a gente vai entrar no exercício 2, lá na página 484, perdão, 484, que ele vai mostrar para mim essa propriedade da soma das medidas dos ângulos internos. Então, usando a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, calcule o valor de alfa em cada caso. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Mostra de novo, tá bom? É essa daqui, ó. Beleza? Vocês dão print, né? Ninguém revê a aula, né? Tudo espertinho. Então, vamos lá no exercício 2. O item A, ele deu um triângulo de nada. Isa. Ó, ele deu um triângulo, esse triângulo aqui, ó. A, B, C. Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Pegou, Cauê? Pegou? Sim, beleza. Sabe que eu adoro essa sua coruja aí, né? Acho muito legal. Eu gosto de corujas. Bom, tem mais 10 minutinhos. Ó, no exercício 2, ele deu esse triângulo aqui, ó. A, B, C.
Ele marcou no item, no ângulo B, 75, no ângulo C, 50 e pediu para eu calcular o ângulo alfa. Então, eu escrevi a equação do triângulo lá, ó, alfa mais 75 mais 50 tem que dar 180. Peguei o 75 e o 50 e passei para o outro lado, subtraindo. Então, o alfa ficou 55 graus. Certo? Essa mesma ideia eu usei para o item B. Ó, ele disse P, Q, R. Só que ele não deu valores. Ele anotou que isso daqui é 90 graus, beleza, né? Ele não escreveu o valor. Ele só anotou o quadradinho lá, 90 graus. Esse camarada é 5 alfa e esse camarada é alfa. Então eu fui lá e escrevi isso, ó. 5 alfa mais 90 tem que dar 180. Passei o 90 para o outro lado, subtraindo. Então, 6 alfa, né? 5 alfa mais alfa dá 6 alfa. 6 alfa igual a 180 menos 90. 180 menos 90 dá 90. Então, 6 alfa igual a 90. Peguei o 6, passei dividindo. Cada alfa vale 15. Tá certo? Cada alfa vale 15. Tá? Beleza? Super fácil. Depois disso, ele vai começar lá na página 84 ainda, falando sobre triângulos isósceles. Triângulos isósceles. Os triângulos isósceles são triângulos que têm dois lados com medidas iguais. Ponto. Ninguém sabe do terceiro lado. Tá? A definição é exatamente isso. No triângulo isósceles, dois lados têm medidas iguais. Tá certo? Se o terceiro lado vai ter medida igual, se vai ter medida diferente, eu não sei. O que eu sei é que no triângulo isósceles, dois lados possuem medidas iguais. Tá certo? Estou guardando meu compasso antes que ele caia e quebre. Tá? Esse meu compasso é velhinho, mas é bom. Bom, vamos lá. Então, quando eu tenho dois lados iguais, o terceiro lado é chamado de base no triângulo isósceles. Então, ele deu um desenho aqui para você, ó. Esses dois têm medida igual. Ele marcou, tá vendo um pauzinho aqui, ó? Pauzinhos iguais significa que tem medida igual, tá? Eu acho que assim é melhor para ver. Pega um pouquinho da luz. Tá vendo, ó? Então, se esses dois são os iguais, esse daqui é a base. É o terceiro lado é que é a base. Certinho? Aí vamos lá no exercício 1. Recorte no anexo 2 os triângulos isósceles ABC, D e F. Usando uma régua, identifique a base de cada triângulo. Bom, eu fui lá e recortei, ó. O 1, esse daqui é o 1A. Eu medi e todos eles têm medidas iguais. Então, qual que serve de base? Todos eles servem de base. O desenho acaba colocando esse daqui como base, mas qualquer um serviria, porque eles são iguais. Então, se esses dois aqui, ó, esse e esse, têm medidas iguais, o terceiro lado é base. Se este e este têm medidas iguais, o terceiro lado é base. Se este e este têm medidas iguais, o terceiro lado é base. Tá? Eu coloquei qualquer lado serve de base, pois são iguais. AB igual a BC igual a CA. Tá certo? Ele é um triângulo equilátero. Tá? E no item B, qual é a base do triângulo DEF? O meu triângulo DEF está aqui, ó. Esse e esse tem medidas iguais, eu medi com a régua, eles têm medidas iguais, né? Aliás, não precisava nem medir, porque está na cara, né? Então, a base é o de baixo aqui, eu anotei base igual a EF. Certo? Aí, ele pede, usando régua e esquadro, trace com um lápis a altura relativa ao triângulo, ao vértice A do triângulo ABC. Fui lá e fiz, ó. Como eu já tinha colado o triângulo na outra questão, eu desenhei, tá? Então, coloquei a régua aqui, ó, e tracei com o esquadro 90 graus, certo? Aí, se eu dobrar, ele pede, né? Dobre o triângulo ABC ao longo da altura que você traçou.
fazendo coincidir os vértices B e C. Então, se eu dobrar um em cima do outro, você vai ver que esse vértice B em cima do vértice C vai ficar com os ângulos iguaizinhos, tá? O que você pode dizer sobre a medida dos ângulos da base, ou seja, B e C, ângulo B, ângulo C? Eu escrevi aqui, ó, os ângulos são iguais. Por que que eles são iguais? Porque quando eu dobrei, quando eu peguei a figurinha do triângulo A e dobrei, do triângulo ABC, eu percebi que os ângulos têm a mesma medida, que eles são iguais, certo? No 3 é a mesma coisa. Eu fui lá no triângulo, tracei a altura, tá? Dobrei o triângulo um em cima do outro, fiz coincidir o E com o F, tá certo? E no item B, o que você pode dizer sobre as medidas dos ângulos da base do triângulo DEF? Então, quando eu dobrei o triângulo, eu percebi isso daqui, ó. Os ângulos são iguais. Os ângulos da base são iguais. No desenho eu fiz uma marquinha aqui, ó. Tá vendo as marquinhas iguais? Marquinhas iguais significa que tem medidas iguais. Certo? A gente vai ficar por aqui por enquanto. E na próxima aula, que é 9 horas, né? 9h05, perdão. A gente vai continuar do 4 em diante lá na página 485. Na página 485. Aí, se você quiser recortar o anexo 2, anexo 1 e o anexo 2, dá para você fazer os testes que eu falei. Tá certo? Então, a gente se volta a se encontrar quando for 9h05. Escreve no chat se você entendeu, se está tudo tranquilo. Escreve aí para mim, por favor. Tudo ok. Obrigado, Raoni. Tá? É realmente tranquilo, porque... Obrigado, Isa. Entendi. Letícia, sim. Olá, Letícia Ruiz, tudo bem? Então, a gente volta a se encontrar. Gabi Gonçalves, eu entendi tudo. Obrigado, Gabi. A gente volta a se encontrar quando for 9h05. A gente vai condensar essa aula, ela tem que ser gravada no computador, para depois a gente ter acesso a outra aula, senão uma aula encavalar com a outra. Tá bom? Beijo para vocês, abraço e a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.